Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diário. Cor litúrgica: vermelho. Santa Cecília, Virgem e Mártir, memória. Quarta-feira. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que, num só dia, viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me, a proteção de vossas asas. Mas eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar-me saciará vossa presença. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar-me saciará vossa presença, ó Senhor. Evangelho, LC 19,11, 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola,
porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. Trilhe seu caminho na direção do Senhor Jesus. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, depois, voltar. Chamou, então, 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Lucas 19:11-13. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia 22 de novembro, a Igreja celebra a memória de uma grande santa, Santa Cecília, conhecida de todos nós. Enquanto caminhava para sua morte, a santa de hoje cantava. Disse bem Santo Agostinho que quem canta, reza 2 vezes, por isso, Cecília se tornou a padroeira dos músicos, não simplesmente porque ela cantava, mas porque ela amava Cristo de forma tão forte que o canto foi uma expressão desse amor. O quanto precisamos resgatar o valor do canto religioso em nossas igrejas, em nossos momentos de oração, o canto como expressão de uma fé, e não apenas um modismo ou a sensação do momento, mas o canto como uma expressão de fé. O quanto nossos cantos litúrgicos precisam ser expressão do mistério que celebramos, e não de ideologias ou até mesmo de correntes espirituais, vazias de conteúdo e de sentido. Roga por nós, Santa Cecília, para que o nosso canto cristão cante o Cristo inteiro. Vamos, responsavelmente, trilhar o nosso caminho na direção do Senhor. No Evangelho de hoje, temos a parábola das moedas que são entregues a esses empregados. Parece que Deus fez assim conosco, deu-nos seus dons e foi embora para bem longe de nós, mas, na verdade, a distância que, muitas vezes, sentimos de Deus, em relação a nós, é algo saudável.
Porque é a responsabilização com que o mesmo Deus cumulou cada um de nós. Deus não nos infantiliza, mas Ele coloca em nossas mãos responsabilidades, como fez esse homem colocando essas moedas, essas quantias nas mãos dos seus empregados, é justamente para lhes confiar uma responsabilidade. Sabemos que uma presença demais até sufoca. Quem é pai, quem é mãe precisa aprender muito bem isto. Presença excessiva, muitas vezes, sufoca os filhos, e a ausência também, a ausência excessiva. Para que um filho cresça de forma responsável, às vezes, é preciso que os pais deem um passo atrás e deixem que os seus filhos tomem as suas vidas nas mãos. Deus também age dessa forma conosco, Ele está bem perto, mas, às vezes, não o sentimos, justamente para criar em nós esse sentido de responsabilidade pelo nosso caminho, o caminho que devemos fazer. Com todas as graças e bênçãos que Ele colocou nas nossas mãos, vamos, responsavelmente, trilhar o nosso caminho na direção do Senhor. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.